Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FII. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a ferramenta do Score. Você já conhece essa ferramenta? É uma excelente ajuda, tanto para aquele que ainda nem começou a investir em FIIs e está fazendo seus estudos, como aquele que já tem uma carteira, mas quer expandi-la, como aquele que já tem uma carteira mais robusta e quer revisá-la. Por quê? Você vai ter, através da ferramenta do Score, a opinião média da comunidade do Clube FII. Será que aquele fundo é um fundo bem avaliado? Ou será que é um fundo que o grupo imagina que tem algum problema ou algum risco que você vai precisar monitorar mais de perto? É para isso que serve a ferramenta. Eu vou mostrar como é que funciona compartilhando a minha tela com vocês. Essa aqui é a página principal do site Clube FII e você só precisa vir aqui no menu Fundos Imobiliários e clicar em Score. Aqui você abre o primeiro ambiente dessa ferramenta, onde você vai ver todos os fundos com a sua respectiva nota. Lembrando que eles estão em classificação decrescente, ou seja, do melhor fundo, ou seja, aquele fundo com melhor nota, até aquele fundo com a pior nota. Então, se você coloca o mouse em cima de qualquer um deles, você vê a quantidade de avaliações que ele recebeu. A média foi calculada com base nessas avaliações. E você vai ficar mais seguro, mais confortável quanto maior for a quantidade de avaliações, porque evita que uma quantidade pequena de usuários acabe distorcendo essa média. E você pode ver aqui todos os fundos avaliados e a nota de cada um deles. Você pode ver que a quantidade de coisa que tem é realmente muito grande, certo? Então, tem todos os tipos de fundos e qualquer fundo que você queira, ele vai estar aqui. Clicando aqui na barra de título, você vai ter, então, mais alguns detalhamentos. A nota que aquele fundo teve, os usuários que já votaram e a nota de cada um deles e os 7 critérios pelos quais são avaliados os fundos de tijolo, como é o caso do BBPO, são 7 critérios para os fundos de tijolo. Para fundos de papel, são outros critérios, eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. E você já pode, aqui mesmo, clicar nessa caixinha ao lado do nome de cada usuário e ver como cada um deles votou. Que nota cada um deles deu para cada um dos critérios. Então, de repente, aquele usuário que de repente você gosta mais, que tem um pensamento parecido com o teu, ou que acompanha o fundo mais profundamente, interage mais no fórum, naturalmente você vai querer ver a nota dele. Então você pode plotar, você pode incluir aqui até 5 usuários além da própria média. Então cada um vai ser identificado por uma cor e você vai ver. E quando você passa o mouse em cima, você vê a nota que cada um deles deu, além da própria média. Como eu falei, esse é o primeiro ambiente, porque tem um segundo ambiente mais aprofundado que a gente acessa clicando nesse botão aqui. Clicando ali, você vai para a página específica daquele fundo dentro do site Clube FII. Ou você também pode acessar essa página específica por qualquer outro caminho, como por exemplo digitar aqui nesse menu. E você só precisa vir aqui na aba Score. Você vai ter então as mesmas informações, a quantidade de avaliações, a nota, tudo. Pode plotar os gráficos da mesma forma. Outra coisa que você pode fazer também, clicar no nome de qualquer usuário aqui. Você já vê embaixo do nome, você já vê a data que ele avaliou o fundo. E ao clicar no nome, você vê a nota que ele deu em cada um dos critérios. Então, como esse polígono dele ficou formatado. E se aquele usuário anotou alguns pontos fortes ou pontos fracos sobre aquele fundo, você também consegue acompanhar aqui. E se, por exemplo, você quiser contribuir, ou seja, também colocar o seu voto, colocar a sua opinião sobre o fundo, é possível? Claro que é.
Nessa mesma página, basta você rodar um pouquinho mais para baixo e você tem essa parte Avalie este fundo, onde você vai dar a sua nota com base nos mesmos critérios que todo mundo. Então agora eu vou fazer uma votação simulada para a gente poder conhecer um pouco melhor esses critérios. O primeiro critério no fundo de tijolo é a localização, ou seja, a qualidade da localização dos imóveis, a resistência à vacância e a queda no preço dos contratos de aluguel. Também há uma maior probabilidade dele se recuperar de uma crise ou de um problema por causa da localização estratégica do imóvel dentro daquele mercado em que ele atua. Então, vamos supor que no BBPO eu considere que a localização dos fundos é 2,5. Localização dos imóveis, perdão. Versatilidade é a capacidade do imóvel no que tange a outros possíveis usos, dele poder migrar de segmento, modificar as características dos inquilinos, ou se ele é muito especializado, ele não vai ter essa versatilidade toda. Aqui é que você vota sobre isso. Então, eu vou imaginar que no BBPO tem uma nota 4,5 a versatilidade. A diversificação dos ativos. Então, vale o setor em que cada ativo está localizado, a sua classe, a sua região. Porque se ele estiver muito concentrado, por exemplo, num mesmo bairro e acontecer um problema com aquele bairro, claro, o fundo vai sofrer muito mais do que se ele tiver um portfólio mais diversificado. Então, vamos supor que a diversificação do BBPO seja nota 5. Qualidade de gestão. Aqui você vai ver o grau de competência da equipe do gestor do fundo. Eles são uma equipe experiente, tem um histórico de bons resultados. Como é a comunicação? Como é o respeito aos minoritários? Eles se comunicam com clareza, eles mantêm um canal aberto de comunicação, de defesa de interesses dos cotistas? Aqui você vai avaliar. Então vamos supor que seja uma nota 2. Idade e preservação. Ou seja, aqueles imóveis estão sendo bem cuidados, bem mantidos, modernizados, eles vêm sendo mantidos atualizados no mercado para eles serem competitivos. Então vamos supor que eu dei uma nota 4. Lembrando que eu não estou efetivamente dizendo que essa é a minha opinião, eu estou apenas simulando, não estou nem querendo que seja a minha opinião. As perspectivas de curto e médio prazo, ou seja, qual o seu otimismo em relação a esse fundo num prazo dos próximos 5 anos? De melhoria de vacância, aumento de receitas, a própria distribuição de rendimentos, qualidade dos locatários e qualquer outra coisa que você entenda como relevante. Então vamos supor que eu diga que nos próximos 5 anos eu vejo que ele tem uma nota 3,5. E no prazo maior que 5 anos são os mesmos critérios, porém agora pensados num prazo mais longo. Então vamos pensar que eu vou dar uma nota meio para o fundo. Pronto. E aqui então aparece qual é a minha média, que é a média dessas notas, então ao redor aí de 3,5, mais ou menos. E aqui como ficou o polígono que eu desenhei com as minhas notas. Se eu quiser mudar não tem problema, eu clico aqui e as notas imediatamente são atualizadas. Agora eu abri a página de um fundo de papel, também na ABScore, escolhi o fundo KNCR. Então a gente vê as avaliações que ele teve, a nota, como os usuários estão avaliando, então funciona do mesmo jeito. A única diferença são que os critérios vão ser outros, porque não faz sentido falar de localização ou diversificação de imóveis quando a gente fala de um fundo de papel. Então a gente vai ter qualidade da carteira. Então, qual é a qualidade dos papéis que tem? Os fundamentos, tanto de vista setorial quanto de análise de crédito. Então vamos supor que o KNCR tem uma nota 4,5. Qualidade de gestão. Aqui basicamente é o mesmo critério do fundo de tijolo. Transparência, governança, cuidado com o cotista, defesa do cotista. Então vamos supor que nem tem uma nota 5 aqui. Diversificação da carteira. É parecido. Você quer um fundo, em geral, que tenha uma maior quantidade de papéis, ou se é um fundo de CRI que esteja atrelado
ao maior número possível de contratos, de forma que o problema em um contrato ou outro não vai te abalar de maneira significativa. Então vamos supor que eu dei uma nota 4. Gestão de risco. Qual é a qualidade do modelo de estudo de risco que aquele fundo tem? No ponto de vista de securitizadoras, emissores, administradores, no caso de um fundo de fundos, quais são as garantias que esses papéis têm, como é a análise de rating daquele gestor. Então vamos supor que seja uma nota 2,5. E aqui qual é a sua perspectiva de curto, médio prazo, analisando tudo que você conhece do fundo e você entende sobre ele. Então vamos supor que seja uma nota 5. E aqui fica desenhado o meu polígono absolutamente da mesma forma. Depois que você lançou as suas notas nos 5 critérios se for um fundo de papel ou 7 critérios se for um fundo de tijolo, você pode rolar sua tela um pouquinho mais para baixo e você vai poder anotar os pontos fortes e os pontos fracos que você viu naquele fundo. Basta você clicar nessa caixinha e escrever. Dessa forma, quando você voltar para reestudar, revisar esse fundo, vai ser muito mais simples, porque você já vai ter esses pontos anotados para te lembrar do que você já tinha estudado, para que fique mais fácil esse novo estudo. Ao final de tudo isso, basta você vir aqui e clicar em enviar avaliação. E a sua avaliação fica salva para que você lembre e para que as outras pessoas aprendam. Assim como você vai se beneficiar das notas e das avaliações que os outros usuários fizeram, você também vai contribuir para que essa ferramenta seja cada vez mais robusta. Lembrando que a ferramenta do Score é exclusiva para assinantes do Clube FIA. Se você ainda não é assinante, basta você vir aqui no menu Produtos e Serviços e clicar nos planos de assinatura para você poder conhecer os planos e aderir de forma que você tenha essa ferramenta da forma mais completa possível. Vale lembrar, pessoal, que nenhuma dessas notas ou avaliações se constitui como uma recomendação de compra ou venda de nenhum ativo. Você tem sempre que tomar as suas decisões com base nos seus critérios. Então, nunca compre um fundo porque ele tem uma boa nota ou apenas por ele ter uma boa nota no Score, nem venda um fundo simplesmente porque ele tem uma nota ruim. Leve isso em consideração, estude, aprenda, entenda o que as outras pessoas estão observando, mas sempre tome a decisão com base nos seus próprios critérios.